Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos bem bacanas aí, que é quanto a alguns direitos que o trabalhador tem, né? Que são o 13º, que está aí para ser depositado na conta de muitos, e as férias, né? Que muitas também têm as férias aí batendo a porta. Muitas empresas adotam umas férias coletivas, né, na empresa. Mas como é que funciona isso? Para que serve? Quais são os direitos do trabalhador quanto a isso? Então vamos lá. 13º. 13º também conhecido como gratificação de Natal. Foi instituído lá em 62, tá? Implementado pelo governo de João Goulart. Na época, a lei foi instituída acompanhando algumas empresas que já davam esse 13º, e aí houve um consenso, e o governo passou a dar esse benefício, esse direito a todos os trabalhadores. Tá bom? O 13º salário corresponde exatamente a isso, a um 13º salário, um salário a mais, tá? Por ano. Porém, nos casos em que o colaborador tenha sido contratado durante o ano, ele receberá o valor proporcional aos meses trabalhados. É importante lembrar que as regras relacionadas a esse benefício não foram alteradas pela reforma trabalhista, que a gente já comentou bastante dela, né? Durante esse período. Sendo obrigatório para todas as empresas. Então, ninguém mexeu no 13º, continua tudo da mesma forma. O pagamento desse direito ao trabalhador pode gerar ações trabalhistas. O não pagamento pode gerar ações trabalhistas contra a empresa, pois o colaborador pode acionar o sindicato ou até a Justiça do Trabalho nesses casos. A gente vai ver o que pode estar acontecendo, tá? Então, se não pagar, a empresa tem um período para estar pagando, para estar dando, para estar acertando. Se não pagar, ela tem que pagar em dobro, tá bom? E também é um dos motivos de justa causa para a empresa, que é uma coisa para a próxima aula. Quem tem direito ao 13º salário? Então, de acordo com aquela lei que a gente falou lá, que o ex-presidente João Goulart, lá de 1962, né? Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao 13º salário, o que corresponde a 1/12 de remuneração após 15 dias de trabalho. Ou seja, não só da iniciativa privada, tá? Os seletistas, mas também os funcionários públicos. Todos eles têm direito ao 13º salário. Além disso, pessoas afastadas por acidente ou que estejam em licença e maternidade também têm direito à gratificação. Sobre o pagamento, é importante saber que nem sempre ele será integral. Por exemplo, quem trabalha há menos de um ano na empresa receberá o valor proporcional aos meses trabalhados. E outra coisa, passando o prazo de 15 dias trabalhados, o valor já é contabilizado como um mês inteiro. Ou seja, se o trabalhador completar esse tempo de trabalho, mês será considerado integralmente para o cálculo do 13º. Vamos dar um exemplo assim, ó. Comecei a trabalhar dia 1º de novembro, tá bom? Então, eu já tenho direito a 2 meses, beleza? Então, mês de novembro e o mês de dezembro a receber, tá? Agora, se eu comecei a trabalhar dia 16 de novembro, eu vou ter direito a só um mês de 13º, beleza? Porque só passa a valer quando está trabalhando mais de 15 dias. Então aí já não é contabilizado o mês inteiro. Vai contabilizar o mês inteiro após 15 dias de serviço. Tá bom? Caso contrário, o trabalhador com quinzenas, faltas injustificadas, o mês não será contado no benefício. Quando o empregado é desligado da empresa sem justa causa, tá? Sem justa causa, o 13º deve ser acertado na rescisão do contrato. Já quando o empregado é demitido por justa causa, a gente vai estar vendo também na próxima aula, é a aula que a gente vai fazer sobre rescisões. Ele não tem direito, tá bom? Como calcular? O valor do 13º é sempre sobre o último salário recebido pelo colaborador em dezembro.
Ou seja, se chegou em novembro, ele teve um aumento, não é de 1º de janeiro até novembro eu vou fazer um cálculo e de novembro e dezembro outro cálculo. É sempre em cima do último salário, tá bom? Então, se ele teve aumento em novembro, ele vai receber o 13º conforme o salário, igual ao salário que ele recebeu após o aumento. Além disso, ele é proporcional ao número de meses trabalhados, considerando o período de janeiro a dezembro do mesmo ano. No caso de um colaborador que trabalhou os 12 meses, sem serem incididos outros valores na remuneração, o valor da gratificação será equivalente ao seu salário. Ou seja, se eu entrei lá no dia 1º de janeiro e trabalhei até dezembro, normal, um ano inteiro, eu vou receber um salário inteiro, tá? Meu salário inteiro. Então não tem cálculo nenhum aí, entre aspas, né? Não tem cálculo nenhum para saber quanto é que eu receberia em torno de quantidades ou parcelas. Não, eu recebo um salário normal inteiro. E aí tem os descontos, tá? Já no caso em que não tenha trabalhado todos os meses, existe uma fórmula muito fácil que ajuda a calcular. Então vamos lá. É o valor da remuneração dividida por 12 meses do ano, vezes os meses trabalhados no período. É igual ao 13º salário proporcional. Um exemplo aqui, ó. Fica mais fácil de enxergar. A Amanda foi contratada na empresa no dia 1/4 de 2020, com salário de R$3.000. Sendo assim, até o final de dezembro, ela terá trabalhado 9 meses. Considerando os meses trabalhados, então o cálculo do 13º é 3.000 dividido por 12, R$250 por mês. Vezes 9, R$2.250. Ou seja, ela vai receber os R$2.250 de 13º. Lembrando que esse valor, a empresa não precisa pagar tudo no último dia do mês. Ela pode estar dividindo. Como é que é essa parte de divisão, tá? A primeira parcela, são até 2 parcelas, tá bom? Primeira parcela e segunda parcela. Eu posso dividir até em 2 vezes. No caso da primeira parcela do 13º, deve ser paga entre o 1º dia de fevereiro e o último dia útil de novembro. Então, até o dia, deixa eu ver aqui, novembro vai até 30, né? Então, até o dia 30 de novembro, deve ser paga a primeira parcela do 13º. Tem empresas que, para não pesar tanto, o governo faz muito isso. No dia do aniversário, no mês de aniversário, ele paga a primeira parcela do 13º e deixa a segunda parcela, ó, que tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, tá bom? Até o dia 20 de dezembro. Nesse caso, essa segunda parcela, eu posso estar pagando até o dia 20 de dezembro. Então, a primeira parcela até dia 30 de novembro, entre o dia 1º de fevereiro até dia 30 de novembro, qualquer data eu posso estar pagando a primeira parcela do 13º. Depois, até do dia 1º de dezembro até o dia 20 de dezembro, é o valor da segunda parcela, tá bom? Além disso, caso queira, o funcionário pode solicitar uma antecipação da primeira parcela em suas férias, mas isso precisa ser acordado com a empresa e analisar se o sindicato permite. Tributação do 13º. Como é tributado? Sobre o 13º salário incidem, a gente já até fez os cálculos, são os mesmos cálculos que a gente viu lá. INSS, tá? Que é a parte do funcionário, que é descontada do 13º. O fundo de garantia, que é a parte da empresa, que vai pagar em cima do 13º, tá? E o imposto de renda retido na fonte, nós vimos na aula passada. Esses tributos são cobrados na segunda metade do salário, ou seja, o trabalhador recebe a primeira parcela integral e no mês de dezembro, a segunda parcela deve ser paga já com esses descontos. Então, aqui nesse caso da menina que vai receber aqui esses 1.250, 1.100
R$ 1.125, ela vai receber integral. Dos outros 1.125 vão ter os descontos, tá bom? Os descontos do imposto de renda retido na fonte e do INSS vão ser em cima dessa segunda parcela. Ao mesmo tempo, é importante ficar atento aos valores de desconto do imposto de renda e INSS, pois eles podem sofrer alteração a cada ano. A gente já falou sobre isso, sobre essas alterações, aquela tabelinha que deve ser seguida, tá bom? Bom, outra coisa que é muito importante e que tem que ter uma atenção muito grande são as férias dos funcionários. A gestão de férias é uma das funções mais importantes do departamento pessoal. Afinal, se você não zelar pelo controle correto dessa rotina, a empresa corre o risco de pagar férias em dobro a colaboradores que não gozam do direito no período devido, tá? Então você vai ter que pagar. Se ele não gozou as férias ali naquele período que ele deve tirar, você tem que pagar em dobro as férias dele. Controle de dias de férias. Para calcular as férias de funcionário é necessário ter conhecimento sobre os seguintes conceitos. Primeiro, período aquisitivo, período de 12 meses, no qual o funcionário adquire direitos a dias de férias dentro de uma empresa. A cada 12 meses o período aquisitivo se renova, tá? Período concessivo, período que compreende a 12 meses após o vencimento do período aquisitivo. Nesse período, o funcionário deve gozar seus dias de férias. Caso isso não ocorra, a empresa pagará férias em dobro. E as férias vencidas compreende o número de dias de férias que o funcionário tem direito a tirar, mas dos quais ainda não usufruiu. Tá? Então, 3. Período aquisitivo. É quando o funcionário passa a ter o direito às férias. Período concessivo é o período após o vencimento das férias, tá? Desse período que ele adquiriu, ele tem um determinado período para tirar as férias. E férias vencidas, que são o número de dias de férias que o funcionário tem direito. Vamos entender um pouquinho aqui. Então, portanto, o controle de férias inicia-se na admissão do funcionário. A partir da data de admissão, contamos o início do primeiro período aquisitivo e até o seu término não há dias a tirar. Depois que o período aquisitivo se encerra, o funcionário tem direito a 30 dias corridos de férias. Então, inicia-se um novo período aquisitivo. Então, vamos aqui para exemplificar. Deixa eu aumentar isso daqui. Deixa eu tirar aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Para entender um pouquinho mais aqui, ó. Então, o funcionário, ele entrou lá dia 1/7/2015. Do dia 1/7/2015 a 30/6/2016, ele não pode tirar férias, porque não deu ainda um ano, tá? Que ele está na empresa. Ele só vai conseguir ter o direito às férias depois de um ano. Beleza? Então, do dia 1/7/2015 a 30/6/2016, ele está ainda no seu período aquisitivo, que é o período que ele está conseguindo o direito às férias. Período concessivo, ou seja, o período que ele pode estar tirando as férias, tirando os dias de férias. É do dia 1/7/2016, ou seja, logo a partir de um ano após o seu ingresso, né, até um ano depois. Então, ele tem um período de um ano para estar tirando essas férias, tá? Então, pode gozar férias a partir do dia 1/7/2016 e ele tem direito a 30 dias de férias, ou seja, ficar em casa durante 30 dias e receber esses 30 dias. Ele vai ficar folgado, não vai trabalhar, mas vai receber esses 30 dias. Bom,
A partir do dia 1/7/2016 a 30/6/2017, já são as segunda férias dele. Ele já passa a ter direito a mais uma férias, tá bom? Então, de 1/7/2017 a 30/6/2018, ele pode estar tirando mais 30 dias de férias. E depois que encerrou, ele tem direito a mais 30 dias. No terceiro ano, né, de 2001, de 1/7/2017 a 30/6/2018, ele passa a ter mais 30 dias de férias, que ele tem um ano para estar tirando. Hoje pode estar dividindo, se não me engano, em até 3 vezes esse período de férias, tá bom? No ano. Com a reforma trabalhista que veio, esse período de férias pode estar sendo dividido em até 3 vezes no ano, após ele poder estar adquirindo, nesse intervalo aqui, tá? Um ano depois que, no intervalo de um ano depois que ele teve direito, ele pode, depois que passou isso daqui, ó, que nem aqui, no primeiro ano, ele 1/7/2016 a 30/6/2017. Se ele não tirou os 30 dias de férias, não tirou férias aqui, tá? Não assinou o papel lá que ele teve direito às férias, ele vai ter férias em dobro, tá? Solicitação de férias. Algumas regras básicas devem ser seguidas na solicitação de férias. Primeiro, fica a critério da empresa definir a data na qual o funcionário vai usufruir de suas férias. É claro que pode haver um acordo entre empresa e funcionário para o período ideal seja escolhido, porém, cabe à empresa aprovar o período ou não. O que muitas empresas fazem, chega nesse final do ano, que muita gente está viajando, eles costumam dar até férias coletivas, junta, antecipa férias do pessoal, quem já tem um ano na empresa, quem não tem um ano, às vezes faz algum acordo lá também, e vai, todo mundo fica em casa, ou esse que ainda não tem direito às férias fica na empresa, está trabalhando ali durante esse período, mas normalmente o pessoal costuma pegar entre dezembro e fevereiro, tá? Tem alguns que preferem dividir também, pega 20 dias para não ficar muito corrido, dependendo, pega 20 dias no período de janeiro, de dezembro a janeiro, e pega 10 dias no mês de julho, tá? Aí vai do acordo junto à empresa. A solicitação de férias, seja ela feita pela empresa ou pelo colaborador, deve ser realizada 30 dias de antecedência. Então, essa solicitação, se você quer, você tem que informar a empresa com pelo menos 30 dias. O início do período de férias deve começar em um dia útil, ou seja, não se deve começar em período de férias em um sábado, domingo ou feriado, por exemplo, tá bom? Então, não vai começar no final de semana a contar suas férias. Se for começar a contar suas férias, tem que começar numa segunda-feira. Uma segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira pode. Tá bom? Calculando o pagamento. Para calcular as férias de um funcionário, partimos de uma remuneração base, o salário mensal. A partir desse valor, calcula-se a remuneração proporcional a um dia de trabalho e multiplica-se esse valor pelo número de dias que o funcionário vai tirar de férias. É preciso lembrar que devemos ainda acrescentar 1/3, tá, do valor obtido a título de remuneração de férias, ou seja, a gente fica 30 dias em casa e ainda vai receber 1/3 a mais do pagamento, tá? Que é um extra, um bônus aí que a empresa dá. Beleza, bacana, né? Ficar em casa 30 dias e ainda recebe 1/3 do salário para gastar como quiser. Então vamos lá. Arredondando aqui para R$1.000, um funcionário ganha R$1.000, tá? O valor por dia vai ser 33,33, ou seja, R$1.000 dividido por 30, tá? Valor das férias, se o cara tem 20 dias de férias, ele vai multiplicar 20 vezes 33,33, que vai dar 666,66. Mais 22,22, que é o quê? 1/3 de férias. 1/3 de férias é só pegar as férias e dividir por 3, tá bom? 666,60 dividido por 3 dá, aqui não tá faltando um 6 aqui.
que dá uma dízima periódica, tá? Vai dar R$ 22,22. No caso aqui, 22 mais 22 deu 888,88. Tá bom? Esse é o valor. Aqui vai arredondar como uma dízima também. Uma dízima vai arredondar para cima, por isso aqui que deu 9. Isso aí. O funcionário, então, se ele pegou 20 dias de férias, ele vai receber R$ 888 de pagamento. Tá bom? Quanto às férias dele. Desse valor ainda é preciso descontar o INSS. No caso aqui, a gente está colocando uma alíquota de 7,5%. Lembrando que tem aqui também, em cima das férias, INSS, fundo de garantia, imposto de renda retido na fonte. Tem todos os valores aqui igual ao salário normal que a gente já viu anteriormente. Tá bom? Então, portanto, o valor que a empresa pagaria, né, o valor líquido, seria R$ 822,22, porque eu iria descontar os 7,5% do INSS. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido aí pelo menos a base do que é o 13º e férias, que são 2 direitos dos funcionários, e são 2 direitos que são dos mais utilizados, tá bom? E caso vocês tenham uma dúvida, é só me perguntar, que vai ser a minha interação de hoje com vocês. Qual é a dúvida sobre o conteúdo? Coloquem lá no chat aí da aula, que eu estou colocando, coloquem aí uma pergunta, tá bom? Vai ser interação para contar a presença de vocês no dia de hoje. Beleza? Faça uma pergunta aí sobre o 13º para que eu possa estar respondendo, interagindo e valer como pontuação. Beleza? Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.